No ar, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Hub Alpha. Falamos diretamente da 8ª edição da Expo Mais, na Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC. Estamos na programação oficial do evento e convidamos você a ficar com a gente nos episódios junto a palestrantes, lideranças e especialistas que vão ampliar aqui, em 6 episódios, um pouco dos assuntos conectados com a temática central dos 2 dias desse grande evento, o futuro do trabalho. A trilha de conteúdo da nossa 4ª temporada do Hub Alpha vem com o título O Futuro é Diálogo. E aqui vamos discutir os desafios, tendências e inovações, com ênfase ao papel da comunicação nesse cenário de transformação. Eu sou o João Pedro Alves e apresento esse podcast, que é uma produção da Alpha Comunicação e Conteúdo, em parceria com a Platô Filmes de Criciúma. Nesse 3º episódio, dentro da Expo Mais, vamos discutir um tema de crescente relevância dentro das organizações: o impacto do envelhecimento na população no mundo do trabalho. Com o aumento de expectativa de vida, as pessoas estão permanecendo mais tempo ativas em suas carreiras e as empresas precisam se adaptar a essa nova realidade. Nós vamos explorar aqui como essas mudanças afetam tanto o ambiente interno, também com a gestão de talentos mais velhos, quanto o externo, com o envelhecimento do perfil de clientes. Para esse debate, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Hub Alpha, dentro da Expo Mais, a psicóloga e gestora de pessoas, mentora de líderes e CEO da Ritmo, Fabiola Martins, e a Lúcia Búrigo, que atua é sócia da Bossa Experiência Criativas, professora, consultora na área de marketing e comunicação. Sejam bem-vindas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou começar então com você, Lúcia. A gente já vive numa sociedade bem diferente de não muito tempo atrás, né? Com pessoas com expectativa de vida maior e, por consequência, a idade produtiva dessas pessoas vai se dilatar cada vez mais. Como é que você enxerga esse cenário e o impacto das pessoas e das organizações dentro desse cenário de envelhecimento das pessoas? João, primeiro, um super agradecimento à Alpha pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês e com a Fabiola, que é uma pessoa com quem eu tenho uma relação profissional de muito tempo e nós somos amigas pessoais também. Então, sinto muito à vontade aqui entre amigos para a gente poder conversar. E eu acho que essa conversa ela começa justamente com o impacto que eu sofri com a primeira vez em que eu percebi uma atitude etarista em relação a mim. E isso faz mais ou menos uns 5 anos. Eu estava participando de uma formação dentro de um lugar de inovação, que é a ACAT. E nessa formação eu era a pessoa mais velha em sala e pela primeira vez eu percebi o que era a discriminação pela questão da idade, essa condição da gente, de alguma forma, estar excluído de uma atividade porque o público mais jovem entendia que talvez eu não estivesse à altura daquela discussão ou que eu não teria o ritmo ou a disponibilidade necessária para participar daquela atividade. E dali para frente, esse tema começou a ser um tema muito recorrente na minha vida. Eu comecei a observar isso com muito carinho, porque na realidade a gente vê uma mudança de cenário muito impactante. O nosso país, que é um país jovem-centrista, que é um país onde a gente sente o fenômeno da gerascofobia, que é a aversão à velhice, e eu acho que isso se retrata muito na condição em que o jovem se vê, onde ele pensa que para envelhecer bem é preciso não parecer velho. E isso é uma coisa que impacta, inclusive, os nossos indicadores, né, de procedimentos estéticos e, enfim, toda essa coisa, essa parafernália que a gente vê hoje disponível para mostrar uma pessoa, né, que na realidade não é só uma questão de estar me preservando e ficar mais bonitinha e tal, mas que já beira o excesso, porque a gente sente uma necessidade premente de parecer mais jovem para ser aceito nos vários movimentos que a gente faz na vida, né? E aí eu acho que uma grande pergunta que a gente precisa se fazer, antes de mais nada, é assim: quem é que diz pra gente quando a gente fica velho? E o que é efetivamente ficar velho?
é a gente, de repente, perder um poder simbólico? Porque se é isso, né, vamos olhar para os indicadores, para os dados que a gente tem aí, a gente vai ver que de cada 10 idosos, 9 colaboram com a questão financeira dos lares. Destes, 43% são os responsáveis pelas finanças de uma família. E aí a gente tem que olhar que do contingente de pessoas 50 a mais, que hoje no nosso país, a cada 20 segundos a gente tem um novo habitante nessa tribo, né? 34% são pessoas que, mesmo aposentadas, estão voltando de alguma maneira para o mercado de trabalho. E que representam aí 2 trilhões de reais, né, a cada ano de injeção de grana no mercado de consumo. Então, se é essa perda de poder, vamos olhar para esses indicadores e tentar entender que perda de poder é essa que vem desses movimentos, que são movimentos tão relevantes e que ressoam com o que tu falou, com um novo perfil de velho, que é um velho produtivo, ativo e independente. Acho que assim, a gente está inaugurando uma fase no mundo em que pela primeira vez a gente está desenhando o que é uma pessoa de 75 anos de idade. Porque essa é, na realidade, né, a nova realidade da expectativa média de vida do brasileiro, né? Então, nós todos estamos tendo que construir uma nova maneira de conviver, de ver e de nos integrar nesse novo contexto, onde a gente vai ter aí uma legião cada vez maior de pessoas prateadas participando das múltiplas atividades que a gente tem, né? Existe uma onda que a gente chama de Silver Wave, que é a onda prateada que está assolando o planeta, que no Brasil, na realidade, vai ser uma verdadeira tsunami, porque nós vamos ter uma ampliação da massa, né, de pessoas acima de 50 anos, muito representativas, e daqui a praticamente 25 anos nós vamos ser um novo Japão no contingente de pessoas 50 a mais. Então, isso muda completamente. A gente olha para esse cenário e a gente vê que isso muda completamente a maneira da gente pensar, perceber e se exercitar em relação ao velho. Fabíola, você está muito dentro das organizações, né? Muitas empresas aqui que você dá consultoria, atende, enfim. Como é que você percebe esse cenário aqui na nossa região? Então, é um cenário ainda muito discutido. Nós temos ainda uma dificuldade, falando de região, né? Nós temos muita dificuldade de entender que o mais jovem, quem está começando, ele não tem o mesmo estilo e padrão que as organizações da região quer, né? Porque eu e Lúcia, então mais uma vez também muito honrada por estar contigo, né, Lúcia? Amiga, parceira de uma vida já. Então, eu e a Lúcia somos daquelas mulheres workaholics. A gente não tem medo de trabalho, a gente trabalha porque gosta do trabalho. Então, o movimento trabalho para a turma que está chegando é muito diferente do nosso movimento. Então, o que a gente está vendo nas organizações? Está tendo que quebrar alguns paradigmas e dizer para os CEOs, gente, nós temos que contratar profissionais 50 a mais. É necessário, porque essas pessoas voltam para o mercado de trabalho ou estão no mercado de trabalho porque existe uma necessidade ainda. E eles vão trabalhar com mais seriedade, com mais comprometimento. Então, nós temos ganhos aí. Outro dia, um senhor me perguntou assim, Fabíola, mas e como é que fica a mobilidade, como é que fica a disposição e a produtividade? Eu, assim, se nós estivermos falando de uma turma de 70 a mais, a gente vai olhar um pouquinho mais para essa questão e colocar em funções que tenha mais condições, né? Que não tenha tanto ter mobilidade. Mas, fora isso, gente, eu sou 50 a mais. E eu tô aí, né, Lúcia? Não, e é importante, né, Fabíola, a gente lembrar que, assim, não dá pra gente olhar para esse público de uma forma homogênea, porque, na realidade, assim... Exato. A gente está falando de diferentes realidades, de diferentes velhices, de diferentes perfis. Perfeito. E eu tenho dito sempre que o mercado, de uma certa forma, tem ignorado um pouco isso, né? Bom, basta ver que as pesquisas que a gente recebe, elas têm... aquelas segmentações por faixa etária, e aí tem maiores de 50, como se dos 50 para frente o comportamento fosse único, né? E na realidade, se a gente está falando de um país que tem uma expectativa média de vida maior, eu preciso também que a pesquisa contemple
áreas que abram para outras faixas etárias para poderem se pronunciar, porque é evidente quando tu traz a questão da mobilidade. Eu estou olhando para uma pessoa, de repente, lá na frente, e que a gente até nem sabe, né? Porque com a evolução que a gente tem sentido nas possibilidades de saúde, enfim. E por mais que a gente saiba, né, que o avanço da idade, ele implica necessariamente em questões que estão ligadas, né, à diminuição mesmo da questão da mobilidade, de outros aspectos da saúde. Se de um lado a gente tem isso, de outro também a gente tem um avanço de medicina aí que nos garante também uma condição melhor, né? Eu acho que uma coisa bacana de a gente entender é que a pessoa que tem um pouco mais de idade, às vezes falando, né, da questão mobilidade aí, a questão da pauta, às vezes ele não tem a mobilidade, mas ele tem a criatividade, porque a cabeça de uma pessoa mais velha é aquela cabeça que a gente queria ter quando a gente tinha 15, 18 anos, né? A capacidade de entender algumas coisas, de ter clareza sobre outras e de poder ser criativo, porque a mente, ela continua, e né? hoje tem recurso para compensar a mobilidade, gente, né? muito recurso. E hoje as pessoas estão sendo treinadas a estudar, a melhorar. Hoje uma pessoa de 60 anos é jovem, né? Uma pessoa de 60, de 70 é jovem, claro, e como disse a Lúcia, nem todos iguais, mas a grande maioria, antigamente a gente olhava para uma pessoa de 40 e já era velho. Sem dúvida. Hoje não. Por isso que eu digo que esse conceito de relativo. velhice, ele precisa ser desconstruído, né? Com Nós certeza. precisamos olhar para a velhice de uma outra forma hoje e tentar nos desconectar um pouco daquelas imagens que a gente tinha. Outro dia eu vi no Instagram um negócio interessante. Era uma escola onde, no Dia do Idoso, que é 1º de outubro, se não me engano, as crianças eram chamadas a fazer uma atividade em que eles representavam os idosos. E ali a gente via um retrato mega estereotipado de um idoso que era todo franzininho, né? Muito diferente do que a gente percebe hoje nos vários movimentos que a nossa sociedade tem feito, né? E você me fez lembrar um amigo antigo, assim, que ele chegou quando ele chegou aos 58 anos, ele disse assim, cara, quando o meu pai tinha 58 anos, eu olhava para ele e pensava, meu Deus, como ele é velho. E hoje eu me sinto apto para fazer tudo. Tudo. Exatamente. E aí eu quero trazer uma pergunta para vocês. Como é que as empresas e as organizações como um todo, elas podem se organizar para fazer com que essas pessoas se sintam verdadeiramente acolhidos e úteis dentro do processo da empresa, da organização? Eu acho que hoje tudo que a gente for construir, né? Falando um pouquinho de empresas que olham de fato para pessoas. As empresas que estão conectadas com esse olhar de cuidar de pessoas, elas já podem com certeza estar organizando projetos internos para acolher essas pessoas, como receber, como monitorar o processo, porque existe algo que se fala não só por causa da idade, mas a gente tem que cuidar da questão respeito. O respeito pelo branco, pelo negro, pela orientação, pela idade, pelo PCD. Isso então, é diversidade, né? Não é só... diversidade. Então, cuidar dessa diversidade. Então, programas internos precisam ser montados, comitê de respeito precisa existir, boas estruturas que as pessoas possam ser acolhidas e, inclusive, se tornar uma grande oportunidade de diálogo, de desafio, de aprendizagem, de contagem de histórias. Dá para criar tanta coisa bacana, né? Mas tem que ter um RH presente, uma diretoria muito aberta para tudo isso. Então, são desafios que o mercado está pedindo e que as organizações vão ter que olhar com muito carinho. E a comunicação tem papel essencial, fundamental, né, muito. E aproveitando a deixa da Fabíola, quando ela traz essa questão desse acolhimento da diversidade, é lembrar que a questão etária, ela perpassa todas essas camadas, né? Então, tanto a questão do racial, de gênero e tal, todo mundo vai passar pela questão etária. Então, exato, na verdade, a gente está falando de um contingente de pessoas gigante, né? E uma coisa, João, que eu acho que é fundamental a gente se dar conta é que, assim, 80% das organizações que estão aí, elas não sabem efetivamente, né, o que fazer no sentido de promover políticas para se aproximar e efetivamente também
fazer com que haja permanência dos talentos 50 a mais. E a gente percebe que as pessoas que estão em busca de recolocação no mercado, na verdade, elas se ressentem muito da condição, do desafio que é o etarismo. E eu acho que uma bela maneira da gente começar a desconstruir um pouco algumas coisas é o próprio treinamento do RH. No sentido do profissional conseguir enxergar o potencial desse público mais maduro e efetivamente como integrá-lo dentro do seu contexto. Porque na medida em que o processo, né, de recrutamento dê a possibilidade de reaproximação desse profissional das organizações, a gente começa a mudar efetivamente essas atitudes etaristas que a gente percebe por aí, que começam, por exemplo, pela própria condição da adequação digital. A gente acabou construindo um mito de que os mais maduros, porque não nasceram com um chip já internalizado, não sabem lidar com o digital. Que, na realidade, acaba virando meio que uma falácia, né? Porque, justamente porque a gente não nasceu com esse chip, a gente tem que correr atrás, tem que estudar, tem que estar buscando alternativas para se entender nesse contexto. E, na verdade, nós hoje, já dentro das redes sociais, somos um grupo bastante potente, né? Então, mais de 60% dos frequentadores de redes sociais são um público 50 a mais. Então, começamos a ter que desconstruir alguns mitos que estão aí internalizados, né? E que conversam com o que eu falei ainda há pouco, nessa questão comportamental, né? Fabiola, o que você acha que os profissionais mais velhos podem buscar em termos de realização e motivação no trabalho? Assim, até a gente está começando já a projetar o futuro, os futuros velhos, né? As futuras pessoas idosas no mercado. Como é que você imagina isso? Olha, primeiro eu quero falar de um dado que saiu ontem, novinho, no GPTW, que nós temos, esse ano, até esse atual mês de outubro, nas melhores empresas para se trabalhar, foram enviados em torno de 21 milhões e 800 mil currículos para essas empresas. E desses 21 milhões e 800 mil, somente 389 mil pessoas foram contratadas. Então, esse é um dado muito claro de como não tem talento. Né? Então, como não tem talento, tem pessoas, mas não tem talento. Então, um monte de gente querendo trabalhar, na hora que você vai entrevistar, não tem talento. Então, essa mão de obra, ela é muito importante para as organizações. Esse olhar, pensar em algo diferente, fazer com que essas pessoas possam projetar um futuro diferente, entender que pode estar dentro de uma organização ou também pode estar empreendendo. Hoje o que a gente tem de gente empreendendo é fantástico e não tem idade para isso. Nós temos gente jovem, temos gente de adolescente, nós temos o adulto, nós temos as pessoas de idade. Então, as possibilidades são enormes. Basta a gente ter vontade e motivação, que são os motivos que nos guiam, né? Os motivos internos que nos guiam para o futuro. Existem pessoas que não têm motivos, que não encontram motivos, que são as pessoas mais tristes, deprimidas, que existem. E que a gente gostaria, inclusive, de convidar. Vem olhar, porque existe possibilidade do amanhã. A gente pode fazer muita coisa legal, tanto no trabalho como na vida. Hoje, as próprias terapias, né, as novas terapias que são fantásticas, tem muita coisa bacana para esse povo que está chegando. E nós vamos chegar lá, né, Lúcia? Vamos chegar lá, estamos chegando. É o conceito do lifelong chegando. learning, né? De aprender sempre, porque é uma competência que vai ser cada vez mais importante. Né? O doutor Alexandre Kalash, que para mim é uma das maiores autoridades nesse país para falar sobre a questão do envelhecimento, ele menciona justamente 4 pilares fundamentais para a gente pensar numa velhice com qualidade, né? É a coisa da gente ter um capital vital que está ligado à nossa saúde e que para isso a gente precisa pensar efetivamente em políticas públicas que realmente resguardem a qualidade de vida da nossa população. E acho que isso é um tema urgente, acho que a gente precisa estar olhando para isso com muito carinho. Ele fala do capital social, que é essa coisa relacional, é o quanto a gente se dá
não só com a família, mas com os grupos com os quais a gente interage, o grupo da igreja, o grupo da dança, Sim. o grupo, né, com quem a gente tem outras interações, com quem a gente troca. E isso é uma coisa muito poderosa na questão da gente se manter vivo, né? Vivo. E a coisa também da gente pensar no nosso capital, que está ligado à questão da proteção, capital financeiro mesmo, né, que nos resguarda do teto, do alimento, do medicamento, dos recursos essenciais para que a gente efetivamente possa pensar em qualidade de vida, né? E ele menciona, para além desses, né, a questão também da gente se resguardar em relação ao nosso capital do conhecimento, que é o que tu traz, né, João? Que é essa coisa de a gente passar o resto da vida agora em contato com novos aprendizados, né? E a USP está aí para mostrar para a gente o quanto isso é potente. Hoje são 8.000 pessoas acima dos 60 anos por ano na USP, o que corresponde mais ou menos a 10% da população toda da universidade. Então, assim, é o que a Fabíola traz. Se tem a oferta, automaticamente tem uma resposta, porque as pessoas também estão buscando Sim. uma segunda carreira, uma possibilidade de fazer uma coisa que ficou no passado e que está ali adormecido, que, olha, quem sabe agora é a minha chance, é o meu momento. Ou a descoberta de uma coisa completamente inusitada. Porque... Muita gente voltando para a universidade. Sem dúvida. Né? Eu não tive oportunidade, então agora eu estou voltando para aprender. E é como a Lúcia falou, às vezes se sente um pouco deslocado, acaba se tornando a mãe ou o pai da turma, né? Mas é isso aí, eu acho que... Tem o EAD, que também é uma oportunidade de quem... Mas o contato, acesso, né? O acesso está muito fácil hoje. Então, as pessoas podem realmente ter uma velhice totalmente diferente do que era antigamente, né? Eu lembro da minha avó sentadinha na varanda, o chimarrão, todo fim de tarde o mesmo processo, até morrer, né? Então, assim, a vida perdeu o significado. E a gente não pode deixar isso acontecer. E acho que, para fechar, vocês duas lidam muito com as lideranças das empresas, né? Dando treinamentos e consultoria. Qual é o desafio e a questão também de lidar com liderados mais velhos é algo que já existe e vai existir cada vez mais. Cada vez mais. Como é que vocês percebem isso? É uma dor? É um problema que precisa ser resolvido, né? Como preparar essas lideranças para conseguir lidar com com pessoas mais velhas e as características que as pessoas mais velhas têm também, e como aproveitar melhor esses talentos, né? Eu diria, posso falar assim por uma experiência de muitos anos em algumas organizações com pessoas mais de idade, né? E que a gente sabe que às vezes a gente vem cheio de ideias, vontade de fazer tudo, e que causa uma frustração. E eu costumo dizer que se a gente tiver paciência para entender o funcionamento daquela pessoa, a gente consegue mostrar para aquela pessoa o quanto, para aquele CEO, o quanto a mudança de alguns movimentos são importantes. Se a gente quer impor, é mais difícil, porque eles têm uma história, eles têm uma conexão com valores que eles trouxeram de uma vida. Então, que eles acham... Vou dar um exemplo bem simples. Começar a trabalhar às 7 e sair às 5, ou trabalhar muito depois das 5. Isso é o modelo de um bom colaborador. E é essa a visão de muitos empresários, de muitos... E na verdade, de eles entenderem que não é o tempo, mas sim a qualidade, a produtividade que faz a diferença. Então, se a gente tiver paciência de ir moldando e explicando, a gente consegue mudar também a mentalidade de alguns CEOs que já estão lá com 75, 80. Nós tivemos aí um grande líder há pouco tempo que perdemos, o seu Zefiro Giassi, né, que é um exemplo. Ele não deixou um dia de trabalhar, ele acordou cedo, ele levantou, ele foi lá, ele conversava com as pessoas olhando nos olhos. Ele é um exemplo para muitos CEOs que mal sequer cumprimentam o seu colaborador, né? Então, falando de pessoas que estão aí dentro das organizações, CEOs que estão aí, diretores, presidentes, enfim, eu acho que é um pouquinho de jeito de lidar. Ferro e fogo não dá. E como que eles vão receber essas pessoas? Eu acho que é vender um programa interno sustentado naquilo que é uma realidade. Nós não temos mais mão de obra, né?
Então, se a gente mostrar isso com dados e números e mostrar possibilidades, eu acho que nós temos uma grande oportunidade de estar contratando pessoas aí 50, bom, hoje nós já contratamos, né? Isso já não existe, assim, pelo menos no meu cenário, quando eu estou fazendo processo seletivo, eu não bloqueio a idade. Eu quero ver quem é, eu quero conhecer, eu quero conversar, eu quero entender. Esses dias nós contratamos um motorista, 67 anos, ativo, né? Ótimo. E esse motorista está lá trabalhando. E nunca faltou um dia de trabalho. Então, assim, eu acho que precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, eu concordo com a Fabíola e acho que tem uma outra questão importante, que é justamente o que a gente está fazendo hoje aqui. É colocar o tema em pauta e trazer... Porque, assim, tudo que a gente nomeia efetivamente passa a existir, né? Então, se a gente está falando sobre a questão da terceira idade e de tudo que a cerca, a gente está efetivamente pensando em soluções automaticamente, não tem por onde, né? Então, acho que a primeira questão é falar mais sobre o assunto. A partir dessa fala, eu acho que é justamente ficar muito atento para essas políticas públicas que eu mencionei agora há pouco, porque eu acho que paralelo a esse trabalho na iniciativa privada e tal, a gente também tem uma outra caminhada importante para ser feita. Afinal de contas, a gente vive num país que é mega desigual, então, óbvio que o envelhecer também tem uma diferença de qualidade, dependendo do CEP da pessoa, né? Então, acho que essa coisa das políticas públicas tem que estar no radar de todos nós e a busca permanente por uma convergência geracional. E aí vem da coisa da gente ampliar mesmo a nossa convivência com os mais velhos e instigar esses times a serem intergeracionais. E eu acho que nas organizações, cada vez mais, a gente precisa olhar para isso, de montar times que realmente sejam diversos, como a Fabíola trouxe, acho que logo no começo ali da nossa conversa, né, para que a gente de fato sinta que a integração está acontecendo e que aquelas atitudes etaristas que são marcadas às vezes por comentários etaristas ou por uma crença de que o mais velho não muda mais, ou de que o mais velho só consegue fazer tarefas menores, que a gente não pode dar coisas com muitos desafios e que talvez não valha a pena também investir no desenvolvimento dessa pessoa, porque talvez ela não vá ficar tanto tempo na função. À medida que a gente vai desconstruindo esse tipo de coisa, a gente vai criando um cenário mais positivo, mais propositivo, e a gente consegue efetivamente perceber esse ingresso que a gente deseja, né? Essa inclusão da terceira idade na questão da empregabilidade. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado, Fabíola, por ter aceitado o nosso convite, participar da conversa aqui dentro da Expo Mais. E assim chegamos ao fim desse episódio do Hub Alpha. Todo o conteúdo dessa temporada, aqui direto da Expo Mais, além dos episódios anteriores, temos 3 temporadas gravadas, está disponível em vídeo no YouTube e em formato de áudio no seu tocador de podcasts preferido. Acesse também o nosso site www.alfacomunicação.com.br e siga as nossas redes sociais @alfacomunica para conhecer o nosso trabalho e também acompanhar as nossas ações. Aproveite também para conhecer o trabalho da Platô Filmes, a nossa parceira na produção deste conteúdo, no @platofilmes no Instagram. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.